Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui, Vencendo Concursos, professor Dorival Conte Júnior, para quem não me conhece ainda, língua portuguesa. Então para você aí, especialmente você aí da região de Piracicaba, você que mora na cidade de Piracicaba ou na região aí de Piracicaba, olha só a oportunidade que vocês têm agora, concurso escriturário da Prefeitura de Piracicaba. Eu quero trazer aqui para vocês, nesse vídeo, uma análise do edital que você tem que estudar da matéria de língua portuguesa. Vamos tratar aqui da banca examinadora, das características da banca examinadora e também uma orientação de estudos para diretamente ligada à língua portuguesa, características da banca e o que você deve estudar mais, aquilo que você deve focar mais na matéria de língua portuguesa. Então você que está interessado em prestar esse concurso, mudar de vida, ser um servidor público aí de Piracicaba, por favor me acompanhe aqui. Nós vamos fazer uma análise completa aqui do edital de língua portuguesa. Bom, primeiro aqui algumas informações que você já deve saber. Em relação ao salário escriturário, você precisa ter ensino médio, são 50 vagas. Aí você tem as datas, né, para as inscrições. A banca examinadora é a VUNESP, uma banca tranquila. Dá para a gente estudar, dá tempo. A prova é só dia 7/5/2023. Então você tem bastante tempo para estudar. Nós temos aqui 10 questões de português com peso 1. Então, dá para você gabaritar a língua portuguesa se você acompanhar aqui o edital e como isso desenvolve na prova, né? Como é que a banca, a VUNESP, trabalha esse edital. Bom, primeiro, eu faço o seguinte, eu pego o edital que está publicado pela banca examinadora, tal qual a banca publicou, e faço um edital esquematizado para você estudar. O que significa esse edital esquematizado? É uma forma mais adequada para você aproveitar mais esse edital no que tange ao aspecto de você aprender a matéria, teoria, e também por meio de questões, resolver várias questões que nós temos aqui na nossa plataforma, e você vai começar os seus estudos de língua portuguesa por classes de palavras. E o que você vai priorizar em classes de palavras? Bom, primeiro chama a atenção que a banca, a VUNESP, eles gostam muito dessa característica que você saber empregar essas classes de palavras, e principalmente isso aqui, gente, ó, o sentido. O sentido que vai estabelecer as relações aqui, que imprime as relações que estabelecem, isso significa dizer contexto, né? Então você vai ter um texto, você vai ter uma frase, e nessa frase a VUNESP ela gosta de priorizar alguns assuntos, como por exemplo aqui, ó, pronomes. Principalmente os pronomes relativos, os pronomes oblíquos átonos, a utilização do lhe, do lhes, do lolá, losilás, no, na, nosinás, ou a, osiás. VUNESP gosta muito desse tipo de pronome. Com relação a verbos, conjugações, tempos e modos verbais, que nós temos aqui também na nossa plataforma de gramática, com questões para você treinar. A parte de advérbios, eles gostam de perguntar também em relação ao sentido, né, dos advérbios, e também a relação de conjunção, a troca de uma conjunção por outra, substituição de uma conjunção por outra, desde que mantenha o sentido original. São esses 4 assuntos aqui que são as prioridades da VUNESP em relação à língua portuguesa. Passando isso, nós vamos lá para a concordância verbal. Olha, na concordância verbal, eles perguntam mais a parte de concordância verbal, principalmente o uso do verbo haver, né? Eles gostam muito do verbo haver, verbo fazer, no sentido de tempo, são os verbos que não possuem plural, né? São os verbos chamados impessoais. Então a gente foca bastante aqui no estudo, por meio de questões, não só conteúdo, né, mas também as questões sobre esses verbos em relação à conjugação, em relação à forma que ele aparece para efeitos de concordância, né. Na concordância nominal também, principalmente com relação aos adjetivos, né, isso aqui é muito comum nas provas da VUNESP, eles gostam de perguntar adjetivo, principalmente o adjetivo que fica deslocado, né. O que significa adjetivo deslocado? É aquele que aparece antes do substantivo, né? Então, o substantivo, ele aparece aqui, normalmente o adjetivo vem ao lado, né? Desse lado aqui, do lado direito da sua folha. A VUNESP gosta de trabalhar o adjetivo ao contrário, né? Por isso nós chamamos de deslocado. Então, isso a gente foca também, esse estudo, é um treinamento, na verdade, né? Depois a parte de concordância, a matéria de regência, principalmente a regência verbal também, principalmente os verbos com mais de um sentido, né, eles gostam muito de perguntar, por exemplo, o verbo agradar, no sentido de satisfazer, no sentido de fazer carinho, o verbo assistir, né, os verbos que possuem mais um sentido, verbos com dupla
regência, que são dois complementos, né, os bitransitivos, verbos que têm objeto direto, objeto indireto também, então vamos chamar aqui, ó, verbos bitransitivos, né? Esse nome aqui você não precisa decorar, você só precisa entender o critério de regência, que significa dizer complemento, né? A regência é um complemento, e vamos começar aqui por verbos, né? Porque tem mais de um sentido, dá um pouquinho mais de trabalho, e principalmente os verbos preposicionados, verbos que exigem preposição. E por que isso? Porque nós temos a crase, né? Você pega os verbos em nomes aqui com preposição a, e nós temos aqui uma regra, a regra geral de crase, que é termo regente exigir preposição a e termo regido admitir artigo a. Nós começamos da seguinte forma, para você direcionar melhor. Vou pegar aqui primeiro as proibições, né? O que é proibido em acento de crase? Para você tentar resolver uma questão por eliminação. Lembre-se de que o importante é você acertar a questão. Então você tem que usar algumas técnicas, né? E uma delas é a técnica da eliminação de alternativas, né? Você tem lá 5 alternativas, você vai fazendo questões por eliminação. Isso é uma técnica que a gente trabalha bastante aqui, principalmente nas questões. É claro que eu trago sempre os assuntos de todas as alternativas, né? Passo a passo, por que aquela está correta ou por que está errada, mas sempre trabalhando a possibilidade de você acertar a questão. E com isso a gente tem que usar aquela técnica de você eliminar aquela questão, aquela alternativa que você sabe que está completamente errada. Então, quando a gente estuda as proibições primeiro, você tem grande chance de acertar uma questão. Que mais? Né? Não só na crase isso, mas também nos outros assuntos. Na colocação pronominal, gente, que tem a ver com o posicionamento dos pronomes átonos em relação ao verbo, questão da próclise, da mesóclise, da ênclise, também aqui eu uso uma técnica também de usar as proibições primeiro. Isso vem dando muito certo, viu, gente? Estudando primeiro as proibições. Por exemplo, quando que é proibido usar uma próclise? Quando que é proibido usar uma ênclise? Quando que é proibido usar uma mesóclise? Estudando as proibições, mais uma vez eu reitero, melhor para você responder a questão, porque você vai fazer por eliminação. Então vamos estudar dessa forma, depois sim, você estuda a matéria toda, você vai ver que é bem mais fácil para você compreender o contexto. Na parte de pontuação, nós deixamos por último. Por quê? Porque a parte de gramática, a parte de pontuação é a última, porque você precisa entender o restante do texto. Então, quando você entende as regras, né, de concordância, de regência, de crase, de colocação pronominal, fica mais fácil você entender a parte de pontuação, principalmente os elementos que são os elementos deslocados, né? Eles gostam de elementos deslocados para o início do período e elementos intercalados, principalmente advérbios. Palavra-chave aí também numa pontuação são as conjunções e os pronomes relativos. Durante as aulas vocês vão ver aqui que a gente vai passar as dicas para vocês. E por fim a última parte, né? Item 7, 8 e 9, que tem a ver com a parte de interpretação, leitura e interpretação de textos. A parte de sinônimos, isso aqui é muita leitura, né, gente? Sinônimos e antônimos é leitura. Sentido próprio e figurado talvez seja aí a matéria mais simples, né, da disciplina de língua portuguesa. E a gente deixa por último, porque primeiro vamos resolver as questões de gramática. E assim você vai se acostumando com o texto. Então, usamos aqui uma técnica. Vamos lembrar o seguinte, você vai prestar um concurso público, não é para aprender a matéria, né? Você não vai sair dominando a matéria. Isso não existe. Você tem outras matérias para estudar. Então, o candidato que quer dominar a matéria, ele vai precisar de muito tempo para poder estudar. Além do que, isso não é vantajoso para você. Então, o que nós temos que usar? Temos que usar uma técnica. E a técnica é a seguinte, numa prova de concurso, lembre que você tem que acertar a questão. Nós estamos aqui para ensiná-los a assinalar a alternativa correta. Esse é o nosso objetivo aqui. É claro que você vai ter um contexto, claro que você vai ter o conceito de cada assunto, obviamente, claro que você tem que ter, porque é a base, né? Mas nós também ensinamos o candidato aqui por meio de técnicas. Veja só, pessoal, não é macete, não é mágica, são técnicas, e essas técnicas, elas dão certo. Então, que técnica é essa aí? Você resolve primeiro as questões de gramática e deixa as questões de interpretação por último, e faz por opção, por alternativa. Leitura de alternativa e o comando da questão. Normalmente eles vão colocar você no texto, num parágrafo específico, numa linha específica, principalmente parágrafo. A VUNESP gosta muito de colocar, né?
a palavra tal destacada no primeiro parágrafo, ou a frase destacada no último parágrafo indica que, ou pode-se inferir que, segundo o autor do texto, de acordo com o autor do texto. Então, fazendo as questões de gramática primeiro, você resolve a parte de teoria e deixa as questões de interpretação por último. Fechado? Então, olha só que nós temos aqui também no Vencendo Concurso, né? Então, você que está interessado em prestar esse concurso, temos um plano de estudos. Esse plano de estudos, ele começa com as aulas e o material, que nós chamamos de base forte. É claro, para você chegar até a resolução de questões, tem que passar pelas aulas, não tem como, que nas aulas nós vamos dando aqui as técnicas que você vai utilizar para responder cada questão. Não é só de português, mas das outras disciplinas também. Depois o material que você vai ter disponível, isso que nós chamamos de base forte. Aí, se o concurso exigir legislação, nós temos também a parte de leitura e marcações, os assuntos e temas específicos e principalmente as questões, né, gente? Aqui você vai treinar, ó. Vai treinar por meio de resumos, de mapas mentais, de fichas, palavrinhas-chave, etc., que nós chamamos de revisão. Tá fechado? Vou te esperar aqui na nossa plataforma. Está interessado em prestar esse concurso aqui, o concurso de escriturário da Prefeitura de Piracicaba? Então, continua aqui no vídeo. Dá só uma olhada, gente, nas vantagens que você tem ao adquirir um curso online aqui no Vencendo Concursos. Olha só isso. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Então, você que está interessado em prestar esse concurso de escriturário da Prefeitura de Piracicaba, eu quero que você acompanhe com a gente aqui quais são as vantagens que você vai ter adquirindo o curso online aqui no Vencendo Concursos. Primeiro, ao efetuar a matrícula, você já tem o acesso imediato. Quer dizer, efetuou a matrícula, já tem acesso à nossa plataforma, e esse acesso também é ilimitado, né? O que significa dizer isso? Que você pode assistir às aulas, assistir às questões, voltar a assistir novamente quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, o horário que você tem disponível. Além de todas essas duas vantagens, o acesso imediato e mais o acesso ilimitado, também nós temos aqui um material com teoria e questões todas comentadas. Vejam, isso é toda a teoria de todo o edital, não é só de língua portuguesa, não. Além disso, o material também em PDF para você acompanhar. E a vantagem maior aqui, né, uma das maiores aqui é o valor. De R$ 397 sai por R$ 197 ou 12 vezes no cartão de R$ 19,65. Mas espera um pouquinho que tem mais vantagem ainda. Esse aqui é o valor de lançamento. Então, ó, você que tem um interesse, o nosso lote aqui de matrículas, para os primeiros que acessarem aqui e enviarem a mensagem para nós, vocês vão ter ainda o cupom de desconto para quem mandar a mensagem no WhatsApp. Esse desconto ele vai cair para cá, R$ 137 ou 12 de 13,65. Quer dizer, você pagaria 197 ou 12 de 19,65 por meio desse cupom de desconto. Você vai pagar apenas R$ 137 à vista ou 12 vezes de 13,65. Esse cupom exclusivo para quem mandar a mensagem no WhatsApp. E aqui está o WhatsApp para você fazer isso aqui. Então, olha, não perca tempo, hein? Porque dá tempo de você estudar ainda, a prova está distante. Você vai acessar esse link que você está vendo aí abaixo. Acesse o link, adquira o curso e envie a sua mensagem via WhatsApp para este número que você vê na sua tela, para você ter um outro desconto exclusivo, ainda mais, de 197 para 137 reais. Então, estou esperando, olha o link aqui abaixo. Só você acessar o link, você já faz a sua matrícula e não esquece, hein? Manda a sua mensagem aqui, fala que você fez a matrícula e você vai adquirir esse desconto ainda maior, de 197 para 137. Estou te esperando aqui na plataforma. Bons estudos e até a próxima.